Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do profeta Sofonias. Sofonias é um dos profetas que viveu no período do rei Josias, ele é contemporâneo de Jeremias e também da profetisa Hulda. Nós vamos ver essa referência lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Zefaniah, que é o nome dele em hebraico, significa o tesouro guardado pelo Senhor, guardado por Deus, né, protegido por Deus. E é justamente a ideia que traz o Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, guardado, protegido pela glória de Deus, pela grandeza de Deus. Algo precioso, só se guarda aquilo que é precioso. Veja que, por exemplo, o tesouro, o que é valioso, fica guardado num cofre, né, porque é precioso, tem que estar protegido num lugar que realmente o guarde, o proteja. E é exatamente essa ideia que Deus nos traz do conceito, da consideração dele para conosco. Aquele que vive pela fé, aquele que confia na palavra, nas promessas de Deus, por ele é guardado como um tesouro precioso. E é justamente a mensagem de vida do profeta Sofonias. Ele provavelmente é tetraneto do rei Ezequias, nós vamos ver isso lá no primeiro versículo do capítulo 1, e o seu nome pode indicar que ele nasceu no período do rei Manassés. Manassés é um dos grandes exemplos que nós temos de uma transformação de vida. Ele foi um rei extremamente perverso no início do seu reinado, mas houve um momento da sua vida em que ele se voltou para Deus e Deus o ouviu, Deus transformou a vida de Manassés. Mas nesse período conturbado da vida de Manassés, onde ele era extremamente perverso, foi justamente um período em que muitos profetas foram mortos, inclusive o profeta Isaías. E é muito provavelmente nesse contexto que nasceu o profeta Sofonias. Ele vai profetizar no período já do rei Josias, é um período já posterior, ele já adulto, já era o reinado do rei Josias, e é um período de restauração, de transformação na vida espiritual do povo de Israel, um povo que havia se corrompido, havia perdido a lei, né? A lei vai ser encontrada pelo sacerdote Ilquias lá dentro do templo, no meio do tesouro, na casa do tesouro, e então há uma transformação, uma reforma espiritual no reino de Israel, de Judá. E um dos grandes protagonistas dessa transformação, dessa reforma, é justamente o profeta Sofonias. A mensagem dele é dividida em 3 capítulos principais. O capítulo-chave é o capítulo 3, onde Deus, através do profeta, nos diz que o seu justo vive pela fé. Viver pela fé não é ser religioso, não é estar na igreja, ir na igreja, se dizer evangélico ou cristão. Não é isso viver pela fé. Viver pela fé é confiar, é se agarrar nas promessas de Deus, sabendo que Ele está cumprindo, confiar que Ele está fazendo, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tem que ver tudo, né? Mas tem coisas que você não vê e você confia. Por exemplo, quando você pede uma pizza, você não vê o pizzaiolo fazendo, você não vê a pizza sendo colocada na mão do entregador, você não vê o entregador vindo trazer para você, mas você liga para a pizzaria e quando dá o tempo, você já sabe que a pizza vai chegar na sua casa, você já fica pronto, aguardando. Você não fica fiscalizando se eles estão fazendo ou não a sua pizza. Por quê? Porque você não precisa ver, você sabe que está acontecendo. Você pediu e você confia que aquelas pessoas estão fazendo aquilo que você acordou com elas. Então a mesma coisa é a fé. A fé, embora ela tenha evidências, ela seja inteligente, sim, mas a fé não depende de nós vermos Deus agindo. Não é porque nós não vemos Deus agindo que Deus não está agindo. Não é porque não acontecem as coisas que nós esperamos muitas vezes que elas não estão, que o céu não está se movendo, que Deus não está fazendo nada. O justo é aquele que confia na ação de Deus, sabendo que Deus está fazendo a sua parte. Por quê? Porque Ele está fazendo a dele. Né? Se você faz a sua parte, se eu faço a minha parte, Deus fará dele com certeza. E isso é viver pela fé. O tema central do livro é justamente em que a justiça de Deus, a disciplina de Deus é que manifesta a intensidade do seu amor para conosco. Deus revela a intensidade do seu amor na sua justiça. Né? Não é pela opressão, não é porque Deus é um opressor, porque ele, como a palavra que muitas pessoas costumam dizer hoje, né? Que Deus é um opressor, que a Bíblia é um livro opressor. Não. Deus ele é disciplinador, existe uma disciplina no reino de Deus. E é nessa disciplina justamente que nós conservamos o propósito de Deus para a nossa vida. E é justamente, como ele diz, né? O próprio Deus diz que o pai que ama, repreende o seu filho. Deus repreende a quem ele ama. Se o pai ama o filho, o pai ensina o filho, o pai corrige o filho, o pai ensina o filho o que é correto. E é justamente dessa maneira que Deus nos trata através da sua palavra, de pai para filho. O Senhor Jesus mesmo nos revela a Deus como um pai,
que cuida dos seus, que quer o bem dos seus filhos. O próprio Senhor Jesus diz, né, vocês que são perversos, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, a justiça de Deus é justamente o que manifesta a intensidade do amor de Deus na nossa vida. E a mensagem principal do livro é de que nada, absolutamente nada, seja favorável ou desfavorável, pode nos separar do amor de Deus. No livro de Sofonias, o Senhor Jesus é o zelo, o cuidado, a disciplina de Deus. A mensagem do profeta é dividida em 3 partes principais. A primeira é do capítulo 1 a parte do capítulo 2, onde Deus nos traz diversos juízos, né? E ele começa de uma maneira macro, falando do macro, indo ao micro. Então ele começa falando de todas as nações, depois ele vai para o reino de Judá, o povo de Israel, depois para o reino de Judá, e assim ele vai levando a cada nível a sua justiça, o seu juízo. E ele traz isso justamente como uma proposta, nos lembrando de Gênesis. Em Gênesis nós vemos que a terra estava sem forma e vazia, mas Deus deu forma, Deus preencheu, Deus mudou, Deus transformou aquela situação. É justamente isso que Deus quer fazer na vida daquele povo, quer transformá-los, quer trazer... A vida deles estava sem forma e vazia. O contexto espiritual do período de Sofonias era de que o povo estava tão longe de Deus que eles adoravam uma divindade chamada Moloque. O culto a Moloque era tão agressivo porque eles sacrificavam crianças. Crianças eram colocadas, eles construíam uma imagem de bronze, eles ateavam fogo ali, essa imagem era uma fornalha, dentro dela ela se aquecia. E veja que o ritual era tão pesado que as pessoas, as mulheres, elas geravam uma criança, carregavam 9 meses essa criança, e quando ela nascia, o recém-nascido era lançado vivo dentro dessa imagem. E eles acreditavam que o som que vinha dessa imagem, quando eles lançavam a criança ali dentro, era a aprovação dessa divindade ao sacrifício. Então veja o nível de corrupção espiritual e moral também do povo de Israel. Essa divindade Moloque era uma divindade amonita e havia se espalhado o culto dele por todo Israel. Então Josias agora estava reformando a fé, estava tirando aquilo que afastava o povo de Deus do seu Criador. Então Deus traz essas disciplinas, digamos assim, esse juízo, dizendo para eles, olha, vocês escolheram mal e vai ter consequência, toda escolha tem uma consequência. Quando nós fazemos escolhas erradas, a consequência vai vir. Né? Nós temos que ser consequentes, saber que as nossas escolhas vão ter uma consequência. E justamente ele diz que virá um exército do norte, quer dizer, essa entrega de vocês, esse afastamento de vocês abriu porta para que viesse um vingador, para que viesse um mal sobre vocês. E ele vem do norte, Deus está falando aqui justamente profetizando sobre a vinda da Babilônia, e a Babilônia vem sobre Judá, invade Judá posteriormente, né? E aí nós sabemos já da história que nós vimos lá no livro de Reis, no livro de Samuel, já no livro de Reis e de Crônicas, né? A segunda parte do livro é justamente de parte do capítulo 2 a parte do capítulo 3, onde Deus fala do julgamento das nações vizinhas, dos inimigos de Israel. Israel estava cercado por inimigos e Deus vai trazer juízo sobre essas nações também, o que acontece justamente com a vinda da Babilônia. Ele não olha ali a questão das autoridades de Israel, né? Os anciãos, os profetas e os sacerdotes que estavam corrompidos, e Deus justamente traz também uma mensagem direta para estes homens, porque Deus não olha a nossa condição, a nossa posição. Ele olha o que há dentro de nós, o desejo de servi-lo, o desejo de fazer a vontade deles. Então, da vontade dele. E não é a posição que nos guarda, né? Nós vimos lá que sofonia significa guardado, protegido. Não é a posição. Não é o fato de você ser um membro antigo da igreja, ser um obreiro, um pastor, ou seja, qual for a posição que você ocupa, eclesiástica. Não é isso que te protege. O que nos guarda é a nossa proximidade a Ele, fazendo a vontade dEle, obedecendo a palavra dEle. E no final do livro, a última parte é justamente a de esperança de salvação para todos. Não importa se você fez escolhas erradas, se você vem sofrendo com essas escolhas erradas, Deus é poderoso para transformar essa situação. E é justamente o que Deus nos traz como mensagem, que Ele vai transformar todas as nações em uma grande família, bendita, unida, santa, sagrada, que é a promessa que Ele fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa é a mensagem que o profeta Sofonias nos traz diretamente do coração de Deus, do altar de Deus, do trono de Deus, do trono do Altíssimo. E a mensagem de Deus para você é essa. Não importa o que você vem vivendo até aqui, se você vem sofrendo, se você vem chorando, não importa se você estava perto e hoje está longe, Ele ama você, Ele quer transformar a sua vida, basta você crer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.